Ellen White possui a mesma autoridade que a Bíblia? Adventistas verdadeiros dizem que sim, adventistas falsos dizem que não. Existem evidências oficiais que colocam Ellen White e a Bíblia no mesmo nível de autoridade? Sim. A resposta é sim. Qual deve ser sua postura ao perceber que está em uma religião que atribui autoridade equivalente à Bíblia aos escritos de um de seus líderes? Vamos começar. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de Profecia, livros de Ellen White. Estes não devem ser distorcidos e transformados para significar o que o homem pode querer que eles signifiquem, para realizar as ideias e sentimentos do homem, para levar adiante esquemas do homem em todos os perigos. Os livros maiores, Patriarcas e Profetas, O Grande Conflito, Desejado de Todas as Nações, devem ser vendidos em todos os lugares. Esses livros contém a verdade para este tempo, uma verdade que deve ser proclamada em todas as partes do mundo. A irmã White não é a criadora desses livros. Eles contêm a instrução que Deus lhe deu durante a obra de sua vida. Eles contêm a preciosa e consoladora luz que Deus graciosamente deu à sua serva para ser entregue ao mundo. Não posso, por meu próprio impulso, começar a trabalhar e me lançar nele. Tenho que ser impressionada pelo Espírito de Deus. Não posso escrever a menos que o Espírito Santo me ajude. Estes livros contêm uma verdade clara, direta e inalterável, e certamente devem ser apreciados. A instrução que eles contêm não é de produção humana. Sou grata porque as instruções contidas em meus livros estabelecem a verdade presente para este tempo. Esses livros foram escritos sob a instrução do Espírito Santo. Estou muito ocupada com meus escritos. Cedo e tarde estou escrevendo os assuntos que o Senhor abre diante de mim. O fardo do meu trabalho é preparar um povo para permanecer em pé no dia do Senhor. Assim que pego minha pena, não fico em dúvida sobre o que escrever. É tão claro como uma voz falando comigo. Estou sendo instruída a dizer às nossas igrejas: estudem os testemunhos, livro de Ellen White. Eles foram escritos para nossa admoestação e encorajamento, para quem o fim do mundo já está próximo. Se o povo de Deus não estudar estas mensagens que lhes são enviadas desde tempo em tempo, eles serão culpados de rejeitar a luz. Prestem atenção às instruções. Sigam a luz. Instrução preciosa foi dada ao nosso povo nos livros que fui encarregada de escrever. Quantos leem e estudam esses livros? A luz que Deus deu pode até ser tratada com indiferença e incredulidade, mas essa luz irá condenar todos aqueles que escolheram não aceitá-la e obedecê-la. Em meus livros, a verdade é declarada e protegida pelo Assim diz o Senhor. O Espírito Santo escreveu essas verdades no meu coração e mente de forma infalível, tanto quanto a lei que foi escrita pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nestes dias ele lhes fala pelos testemunhos de seu Espírito. Se você diminuir a confiança do povo de Deus nos testemunhos que ele lhes enviou, você está se rebelando contra Deus, tão certamente quanto Corá, Datã e Abirão. Testifico as coisas que vi, as coisas que ouvi, as coisas que minhas mãos tocaram do verbo da vida. E este testemunho sei que é do Pai e do Filho. Temos visto e testificado que o poder do Espírito Santo tem acompanhado a apresentação da verdade, advertindo com a pena e a voz, e transmitindo as mensagens em sua ordem. Negar esta obra seria negar o Espírito Santo e nos colocaria naquele grupo que se desviou da fé, dando ouvido a espíritos sedutores. Foi-me mostrado
que a verdade publicada agora permanecerá, pois é a verdade para os últimos dias. Ela viverá, e menos precisará ser dito sobre ela no futuro. Incontáveis palavras não precisam ser colocadas no papel para justificar o que fala por si mesmo, e brilha em sua clareza. Deus não faz nada em parceria com Satanás. Meu trabalho dos últimos 30 anos carrega o selo de Deus ou o selo do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Ao se opor aos servos de Deus, você está realizando uma obra ou para Deus ou para o diabo. Contudo, agora, quando eu envio a vocês um testemunho de advertência e repreensão, muitos de vocês declaram que é meramente a opinião da irmã White. Com isso, vocês insultaram o Espírito de Deus. Eu acredito nos testemunhos. Os escritos de Ellen White são o único comentário bíblico inspirado do mundo. Eles constituem o maior desafio ao viver cristão que já veio à igreja desde a revelação de João em Patmos. E ainda, meus queridos amigos, ela realizou uma das maiores obras que já conheci desde João, o Revelador. Para mim, ela é uma das maiores profetas que já viveram. Por quê? Porque ela tinha o mesmo dom que Daniel tinha. Ellen White reinterpretou Daniel para o nosso tempo, e porque acredito plenamente e estou convencido de que Deus falou a ela e por meio dela, aceito os seus escritos 100%, aceito a reinterpretação de Ellen White, sua aprovação da interpretação adventista do Santuário Celestial, do Juízo Investigativo e de 1844, porque aceito-a como uma escritora inspirada. A Bíblia e os escritos de Ellen White são infalíveis. Como Samuel foi um profeta para Israel em seu tempo, como Jeremias foi um profeta de Israel nos dias do cativeiro, como João Batista veio como uma mensagem especial do Senhor para preparar o caminho para a vinda de Cristo, acreditamos que a Sra. White foi uma profeta para a Igreja de Cristo hoje. Não acredito que haja diferença entre o grau e a qualidade da inspiração de qualquer escritor bíblico e Ellen White. Acredito que o livro O Desejado de Todas as Nações, por exemplo, está no mesmo nível em qualidade ou grau de inspiração que o Evangelho segundo Lucas. A autoridade dela, Ellen White, transcende a todos os intérpretes não inspirados das Escrituras. Quando a declaração da irmã White foi lida, estou certo de que a maioria dos nossos irmãos sentirá o que sentimos hoje à noite. O Senhor falou e nós obedeceremos. Percebi quão criativa Ellen White foi ao interpretar o Antigo Testamento, comparando suas interpretações em Patriarcas e Profetas com as Escrituras. Achei-as muito mais compreensíveis do que as narrativas do Antigo Testamento. Afirmamos que o dom de profecia tem a mesma autoridade que a Bíblia e é igual em inspiração à Bíblia. A qualidade da inspiração de Ellen White é igual à dos escritores bíblicos. Ellen White foi inspirada no mesmo sentido que foram os profetas bíblicos. Ela foi inspirada por Deus assim como os escritores bíblicos. Acredito que tanto Ellen White quanto o apóstolo Paulo foram verdadeiros profetas que escreveram sob a influência do Espírito Santo. Ellen White tinha o dom e era canônica no que diz respeito à autoridade de interpretação doutrinária. Seus escritos nos ajudam a entender a Bíblia.
Os escritos de Ellen White são inspirados no mesmo sentido que a Bíblia é inspirada. Se a Sra. White pegou essas informações de uma mente humana em um único caso, ela então fez isso em milhares de casos. E Deus não lhe mostrou essas coisas que ela escreveu nestes testemunhos pessoais. Existem centenas de textos oficiais, declarações registradas e muito mais evidências de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende que a Bíblia e Ellen White dividem a mesma autoridade. Mas o que a Bíblia diz? A tua palavra é a verdade. João 17:17. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119:105. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e sejas achado mentiroso. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Qual será a sua decisão hoje, ao comprovar que está em uma religião que atribui autoridade equivalente à Bíblia aos escritos de um de seus líderes? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Rejeite Ellen White. Aceite Jesus Cristo.